Fala galera, eu sou o Hugo de Carvalho, como você já sabe, casado com a Ju, pai do Tito, e hoje eu trouxe aqui o... Eu sou o David Rosa, casado com a Audrey, pai do Arthur, do Davi e do Isaac e pastor de jovens na Igreja Cristã Mundial já há quase 10 anos. Meu Deus, eu também tô há quase 10 anos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre liderança de jovens e adolescentes. Então fica com a gente até o final, porque esse conteúdo tá incrível. E já lembrando, deixa o seu curtir, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Fechou? Vamos lá? David, Manda! cara, o pessoal manda muita pergunta pra gente falando sobre a questão de liderança. Liderança de jovem, liderança de adolescente, e a gente percebe que tem uma galera que já está há alguns anos atuando, liderando, mas tem uma galera que está começando agora. E existe uma dúvida, né, e uma pergunta que muitos fazem, que é: qual a importância de um ministério de jovens ou um ministério de adolescentes dentro da igreja? Por que isso é importante? Porque se você for olhar, o culto de domingo, ele está muito parecido com o culto... Nosso culto de jovens hoje. Culto de jovens, né? Tá bem, tipo assim, moderno, né? Então, qual que é a importância de um culto de jovens para uma igreja? Cara, a gente chegou na igreja 16 anos atrás e a realidade da igreja no Brasil era outra. O que era um culto de jovens há 16 anos atrás? Era você apagar a luz, tocar uma música mais agitada, ou talvez ter ali algumas luzes coloridas no meio da ministração do louvor, e ter um pastor, na maioria das vezes, um pouco mais descolado, que comunicasse de uma forma mais descontraída com o público. Essa era a realidade da igreja dos cultos de jovens há 15, 16 anos atrás. O tempo foi passando e essa se tornou a realidade do culto de domingo, o culto geral da igreja. Você percebe hoje os cultos de uma igreja com a luz apagada no horário do louvor, e aí tem todo um projeto de iluminação. Você tem os pastores hoje que estão cada vez mais descontraídos, saiu daquela coisa tão formal que era antes. E aí o que a gente faz? Como fazer o culto de jovens e existe ainda uma importância para que ainda tenha um culto de jovens ou de adolescentes na igreja? Existe, porque nunca foi sobre a luz, nunca foi sobre estar claro ou estar escuro, ou o pastor comunicar bem ou mal. A importância sempre foi o senso de comunidade, o senso de pertencimento. Os adolescentes precisam estar inseridos num grupo de adolescentes. Os jovens precisam estar inseridos num grupo de jovens. É importante que tenha esse senso de comunidade. As pessoas têm essa necessidade de se relacionar. Deus nos criou para isso. Então o próprio Deus disse lá em Gênesis 1, não é bom que o homem fique só. Tem um salmo que diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A comunhão faz parte da nossa vida, a comunhão faz parte da nossa essência. Deus não nos fez para ficarmos só, para ficar sozinho, solitário. Então esse senso de comunidade é importante e por isso é tão importante que aí na sua igreja você tenha o departamento de adolescentes, o departamento de jovens, como tantos outros. Então a ideia é você ter a igreja, pescar na igreja uma galera ali de uma faixa etária parecida e trazer para eles um conteúdo também direcionado, né? Uma palavra direcionada. Você tem a comunidade onde a galera vai se relacionar um com o outro, na mesma idade, no sentido de, todo mundo fazendo faculdade, pensando num casamento, até alguns são casados já, né, e com filhos, mas também trazer uma palavra direcionada para aquela galera, né, dentro da realidade que eles estão vivendo. Eu acredito também que o culto de jovens não tira a possibilidade da pessoa ir também no culto de domingo, né? Claro que não, é uma família. Então vamos pensar num almoço de família. Todo mundo que está ali, a gente se reúne ali, é todo mundo família. E você tem os avós, os pais, e aí você tem os filhos ali, que são os primos se juntam, os irmãos, está todo mundo junto. A reunião ali é da família, mas ela acaba se dividindo naturalmente. Os avós sentam ali para conversar e vão falar sobre os assuntos
que diz respeito a eles. Aí os filhos ali, que são os tios das crianças, e os pais, eles também vão sentar e vão falar talvez sobre política, e vão falar sobre futebol. E aí você tem as crianças que estão no quintal correndo, brincando, conversando. Então você percebe que é uma reunião geral, tá todo mundo junto. Na hora de almoçar, vai todo mundo sentar junto para almoçar. Mas tem ali como se tivesse naturalmente os seus departamentos. Tá lá os avós falando daquilo que interessa a eles, tá os pais falando sobre o assunto que interessa a eles e os filhos falando sobre outros assuntos que interessam a eles. E na igreja é do mesmo jeito, quando a gente se reúne no culto de domingo, é a família na mesa. É aquela reunião de família e aí tá todo mundo. Tá você, tá os mais velhos, os mais novos, todo mundo junto comendo da mesma comida. Só que daí, num culto de departamento, é como se você tivesse, acabou o almoço e agora a gente vai para a sobremesa, ou a gente vai brincar, a gente vai... E aí você tem ali as outras coisas, as outras situações que são de interesse próprio, específico. Né? Então você não vai ver o avô, o tio correndo e brincando de pega-pega. Não, vai estar só a molecada. Assim como o jovem precisa do seu assunto que seja específico para ele, o adolescente, a criança. E aí a gente precisa entender o seguinte, todo mundo está falando sobre Jesus. Legal. Porque Jesus é a resposta para todos e não importa a idade. Mas as pessoas que estão em volta, o ambiente, a atmosfera e a maneira de comunicar é diferente. Todos estão falando sobre Jesus. No culto de domingo está falando sobre Jesus. No culto de adolescentes você está falando sobre Jesus. No culto de jovens eu estou falando sobre Jesus. E a gente pode falar o mesmo texto. O Bispo Júlio pregar lá Mateus 6 no domingo. Na sexta-feira você pregar Mateus 6. E no sábado eu pregar Mateus 6. Todo mundo está falando do mesmo texto, falando de Jesus, Sermão do Monte. Mas a maneira de comunicar é diferente. E o público que se reuniu é diferente. Então, você precisa ter assuntos específicos, maneiras de comunicar específica, atmosfera específica. O bispo fala muito com a gente sobre essa questão da atmosfera e tudo isso faz muita diferença. Então, essa é a importância, né? Trazendo para você que está assistindo a gente aqui no nosso canal, cara, se você lidera adolescente, jovem, se você faz parte de uma igreja que tem um Ministério de Jovens e Adolescentes, todo esse conteúdo que ele está dizendo para vocês, ele é muito importante porque muitas vezes algumas igrejas abrem mão de ter um ministério de jovens ou adolescentes. Isso é um erro terrível. Não é? Porque acham que ou dá muito trabalho, ou muitas vezes não tem alguém para poder trabalhar à frente desse ministério. Mas a grande questão aqui, né, dessa importância toda, é que quando você cria esse departamento específico, você consegue trabalhar também de forma específica essas pessoas nessa idade, né? Os jovens, como posso dizer, trazendo para ele um ensino, uma instrução para a idade dele, ensinando ele a lidar contra os desejos da fase que ele está passando e se aproximar mais de Deus, né? Cara, olha só, uma menina de 15 anos, ela passa por circunstâncias completamente diferentes de uma mulher de 25. Sim. Então, primeiro, as duas elas nem querem andar juntas. A de 15 acha que a de 25 é velha e a de 25 acha que a de 15 é nova. Então já começa aí. Elas não se relacionam. E aí, enquanto uma está preocupada com a escola, com a prova, está preocupada em arrumar, tá pensando já em como vai ser quando tiver um namorado e isso e aquilo. A outra já se formou na faculdade, já pode estar casada, já pode estar com um filho. São outros assuntos, outras realidades. Então você precisa ter um nicho, você precisa ter um grupo específico para você lidar situações específicas. Então eu vou atingir de um modo geral no domingo, mas quando for o culto dos departamentos, de adolescentes e de jovens, eu vou ir num foco mais real. Então um adolescente você pode falar para ele como se manter crente dentro da escola, né? Como seguir os princípios de Jesus dentro da escola, na realidade que é hoje no Brasil. Os jovens, você pode já estar falando para eles sobre como iniciar uma família, a importância da família. Então é uma outra fase da vida. E aí você vai trabalhando fase por fase. Até o Kids mesmo, né? A gente faz um trabalho muito bacana no Kids.
e a nossa intenção com as crianças não é tirar elas do auditório para poder levar para uma sala e cuidar delas enquanto... Distrair elas, né? Não é para distrair o pai a criança. tá lá no culto e eu vou guardar elas aqui na sala. Não. A gente está pregando Jesus para ela, só que na linguagem que ela entende. Então existe a linguagem da criança, existe a linguagem do adolescente, do jovem adulto, da pessoa mais velha. Legal. Inclusive, eu nem vou estender muito falando sobre liderança de adolescente. Aqui no canal tem um vídeo falando por que a sua igreja precisa de um ministério de adolescentes. Então vai lá, depois desse vídeo, procura, assiste, porque tá completo e eu explico tudo, o porquê que é tão importante esse ministério na igreja. E eu vou falar o porquê, então, a igreja precisa ter um ministério de jovens. Por que, preste atenção, foca aqui, por que a sua igreja precisa ter um ministério de jovens? Eu enxergo o ministério de jovens na igreja hoje como um celeiro para a igreja. Me vejo como pastor de jovens na responsabilidade de ter um armazém cheio para fornecer para a igreja do futuro. Legal. Então, onde estão os missionários que estarão servindo em outros países? Onde estão os evangelistas, os próximos pastores, líderes de louvor, líderes de adolescentes, de jovens, seja o que for? Eu enxergo que eles estão no Ministério de Jovens. Então, o meu trabalho no Ministério de Jovens hoje é preparar a liderança do futuro. A Bíblia diz, e uma geração contará a outra. Então, o que nós estamos fazendo é preparando essa geração de jovens para que o evangelho continue sendo pregado no futuro. É fundamental que você tenha um ministério de jovens na sua igreja, para que eles tenham esse preparo, esse senso de comunidade, recebam aquilo que eles precisam receber do céu, para que possam servir a igreja no futuro. Legal, exatamente isso. E ó, se você quer aprender a conduzir o seu ministério de jovens, de adolescentes, desenvolver pessoas, como montar um sermão, como montar uma equipe e realmente melhorar aquilo que você já tem feito com excelência ou até mesmo começar um ministério, vou deixar aqui para você um curso que nós fizemos que é o Class, que ele tem como objetivo ensinar você que é líder, você que é voluntário, você que se interessa pelo Ministério de Jovens e Adolescentes e até mesmo você que não é envolvido com nenhum desses dois ministérios, mas quer aprender sobre como liderar essa geração. Pais de adolescente. Pais de adolescente. Você que quer aprender como liderar essa geração, tá aqui o QR Code, tá aqui o GC do Class, vai lá, se inscreve. Cara, preço baixíssimo, vai te ajudar muito a crescer e desenvolver o seu ministério. Tem mais uma pergunta aqui da galera. E eu acredito que você já deve ter recebido isso nas caixinhas que você põe lá no Instagram. Inclusive, vai lá no Instagram dele, segue ele. @oDavidRosa. O David Rosa. Que é qual a frequência que eu tenho que fazer o meu culto de jovem e adolescente. Toda semana, uma vez por mês, um dia, uma semana sim, uma semana não. Na sexta, no sábado. Qual o melhor dia? Como que eu tenho que fazer esse culto? Cara, isso depende muito do momento da sua igreja, o momento do ministério. Você já tem um ministério de adolescentes, de jovens, você vai começar. Então acho que depende muito do... depende sim muito do momento que está vivendo. Mas vamos lá, vamos imaginar aqui alguns cenários. Não faço o culto de jovens ou de adolescentes ainda, vou começar. Eu aconselho você a fazer um culto no mês e mais uns 2 ou 3 encontros e manter um relacionamento durante todo o mês. Então, vou começar um trabalho. Faz alguns encontros em casa, menores, com alguns discipulados, e planeja um culto, por exemplo, para o último sábado do mês. Então você vem fazendo os encontros e no último sábado vai ser o ápice, vai ser o culto na igreja com toda a estrutura que a sua igreja oferece. Não, eu já faço isso. Então agora está na hora de você crescer, de você avançar. O que não pode é você deixar de fazer por preguiça. Então olha só, quanto tempo a sua galera, jovens ou adolescentes, estão sendo expostas às coisas do mundo. E quanto tempo elas estão sendo expostas às coisas do reino, às coisas do céu. Quanto tempo elas estão na igreja ouvindo a palavra e quanto tempo na escola, na faculdade, no trabalho, ouvindo e fazendo parte de uma cultura completamente adversa ao reino de Deus. Então, é importante que você tenha encontros semanais, que você consiga fazer
pelo menos um culto por semana, desde que você já esteja vindo aí num ritmo, né, em algum tempo já com o seu departamento de jovens ou de adolescentes. Você já começou, já tem um tempo, alguns meses que está fazendo, vamos avançar. Então a gente, por exemplo, tinha 2 por mês. É quinzenal, né? Era quinzenal, e a galera começou a falar, não, precisa de mais. E aí a gente passou para 3, depois a gente passou... Agora tem culto todos os sábados, e depois ainda a gente tem encontro na quarta-feira, que é o do Hope, do Brave, que é o nosso encontro de homens e de mulheres dos jovens, e tem do Conexão A2, enfim, agora é encontro que não acaba mais. Porque as pessoas precisam se relacionar. Como eu disse no começo, relacionamento é uma necessidade do ser humano. Se o seu jovem não estiver se relacionando dentro da igreja, ele vai se relacionar fora. Ele precisa se relacionar. Se o seu adolescente não estiver se relacionando dentro da igreja, ele vai procurar isso fora da igreja. Então é importante que você crie ambientes, que você crie oportunidades para que eles possam estar juntos num ambiente favorável e frutífero para a palavra de Deus. Com certeza. E eu acho que dentro disso, até a questão da frequência, né? É de acordo com a realidade da igreja, igual você disse, até o dia. Mas eu acredito que o sábado, ele é acho que em boa parte das igrejas, o sábado ele é o dia que mais está ali livre para ser usado. O Dia Nacional do Culto de Jovens. É o Dia Nacional do Culto de Jovens. Igual a sexta-feira à noite é o do adolescente. Porque boa parte dos ministérios que eu conheço fazem o culto dos adolescentes na sexta-feira. Agora, é interessante que você ache um dia da semana, e aí pro jovem, sábado, eu acredito que é o mais ideal. Porque imagina como que você faz um culto de jovens na sexta-feira, se você está trabalhando com uma faixa etária que muito provavelmente, claro que não todos, mas uma grande maioria vai estar fazendo faculdade. Faculdade de trabalho, né? Você precisa pensar nisso. É uma realidade, exatamente. Então, é muito importante que você compreenda a realidade dos jovens, né? Então você vai fazer no sábado, cara, acha um horário aí bacana, dos jovens lá, é às 8, né? Às 8 da noite. Então, uma outra coisa, a gente fazia às 7, e aí nós tínhamos uma boa parte dos jovens que trabalham no sábado e não conseguiam chegar a tempo. Nós mudamos para as 8 e agora a gente ganhou essa porcentagem que antes não conseguia ir, eles passaram aí. E isso aqui é interessante porque entra no ponto de não ter preguiça, né? Porque Exato. você vai criar um culto não de acordo com a sua disponibilidade, né? Você precisa entender qual que é a realidade do seu grupo. Porque às vezes você vai fazer aí só quando você quer, no horário que você pode, e você não vai alcançar quem deveria alcançar, né? Então isso é um ponto muito importante. A frequência, ela é muito importante, né? A frequência dos cultos. Você cria engajamento. Exatamente. Né? Você criar um movimento não, mas um culto, onde você faz uma vez na vida e outra, sei lá no final do ano, não tem como, cara, é muito difícil você manter esses jovens engajados, manter esses jovens envolvidos, manter esses jovens em comunhão. E aqui eu tô falando para os dois lados, jovens ou adolescentes, vai ser muito difícil. E aí, você fazer esses encontros de forma frequente, você também cria uma identidade, né? Com certeza. Uma identidade você vai marcando o território, né? Então, hoje, a maioria das pessoas sabe que sábado à noite é culto de jovens. Não é uma coisa que a gente precisa divulgar tanto. Sim. As pessoas sabem. Sábado, 8 horas, a gente tem o culto de jovens na igreja. Então, você marca o território, você marca o tempo, marca aquele dia. Se eu faço uma coisa mensal, eu fiz o culto de jovens sábado agora e agora vou fazer só daqui a um mês. As pessoas não lembram que vai ter o culto de jovens. Elas sequer lembram que existe Ministério de Jovens, porque é uma coisa que é muito distante uma da outra. Agora, quando é semanal, aquilo fica marcado, a pessoa sabe. Entra na rotina e na agenda da pessoa, Exato. Né? Porque ela sempre vai se programar para esse dia e para esse horário, né? Para estar dentro do culto. E uma coisa que você falou, não tá nem nas perguntas que a galera faz, mas eu acho muito bacana dizer pra galera que tá aqui, em relação a você nichar com os jovens e a partir dos jovens você nichar de novo, que é o grupo de homens, é o grupo de meninas, é o Conexão A2, que eu acho muito legal explicar pra galera também o que é o Conexão A2, e você ter esses outros pequenos grupos dentro dos jovens, vendo ali a necessidade de criar isso, né? Então acho que é interessante você falar um pouquinho desse trabalho com a galera. Como eu disse, o relacionamento é a chave, né? Para poder você
ter hoje um ministério de jovens de sucesso. Só que quando você vai crescendo, isso vai ficando difícil. Porque quando você tem um ministério de jovens com 20, 30, 40 pessoas, todo mundo se conhece, fica fácil de se relacionar. Quando chega a 100, 200, 300, que já é a nossa realidade hoje, a coisa fica um pouco mais complexa e aí é difícil 200, 300 pessoas se conhecerem e se relacionarem. Então a gente começa a criar grupos de interesse aonde essas pessoas se relacionam e se fortalecem. A gente tem uma liderança naquele grupo que vamos tratar assuntos específicos. Então você vai subdividindo mais ainda para que você crie esses pequenos grupos de relacionamento e que serão atendidos, liderados de uma forma mais próxima. Então nós temos hoje, dentro do Conexão, que é o nosso Ministério de Jovens, nós temos vários grupos. Então nós temos o Hope, que é o nosso grupo de mulheres, nós temos o Brave, que é o nosso grupo de homens, o Conexão A2, que é o nosso grupo de jovens que estão namorando, noivos ou casados. Temos também o New Connection, que é para aqueles que estão chegando na igreja, e vários outros trabalhos. Então você percebe que é praticamente a estrutura da igreja, sim, estruturado dentro do Ministério de Jovens. Como eu disse, eu tenho um conceito de que a gente é responsável para alimentar a igreja no futuro. Então eu já estou preparando ali o cara que pode ser futuramente o líder do Ministério de Homens na igreja, a mulher que pode ser a líder do Ministério de Mulheres, os que podem ser os líderes do Ministério de Casais. Então existe esse preparo da liderança, mas existe também um grupo que precisa ser atendido e que precisa ter esse relacionamento mais próximo. Então é um trabalho que a gente tem feito hoje e que tem dado muito certo. Então, na última quarta-feira do mês, nós temos o encontro do Hope e do Brave. Na última sexta do mês, a gente tem o encontro do New Connection, que são as pessoas que estão chegando na igreja. E na última segunda-feira do mês, a gente tem o New Connection e o Conexão A2 na sexta-feira. Então, New Connection na segunda, Hope Brave na quarta e Conexão A2 na sexta. E aí você percebe que a gente já saiu do sábado, estamos indo durante a semana, tudo acontecendo, pessoas sendo desenvolvidas, atendidas, pastoreadas e a coisa desenrolando. É interessante que esses pequenos grupos que você vai criando até fortalece o discipulado, né? Com certeza. Porque se você tem lá 300 jovens dentro de um culto, são muitos. Você vai trazer um grupo de homens onde você vai conseguir discipular e ter uma atenção ali melhor com essas pessoas por conta da equipe, né? A mesma coisa para as mulheres, a mesma coisa para os casais. Então, além de você já ter uma reunião onde você foca naquela faixa etária, você ainda vai subdividir em outros pequenos grupos que vai fortalecer mais ainda o discipulado, o ensino, o atendimento dessas pessoas, né? E aí vai para esse ponto que você falou, e aqui, ó, você que é líder ou quer começar a liderar, você precisa entender. A sua liderança não se resume apenas a um sábado ou a um culto, mas é você entender a necessidade do seu grupo e a partir disso você criar maneiras de atender essas pessoas, né? Então, a gente está falando aqui do Conexão, que é o grupo de jovens dele. Tem um culto no sábado, mas durante a semana eles têm outras reuniões para poder atender essas pessoas. E aqui eu quero entrar numa outra pergunta que tem totalmente a ver com esse tema. Para você poder subdividir e ampliar esses grupos, preciso de equipe e preciso de novos líderes. Então, a pergunta que o pessoal manda também é: como eu posso formar uma equipe e como eu posso desenvolver outros líderes? Por quê? Às vezes tem muita gente que é centralizadora, né? Que líder centralizador. Ele vai querer estar no culto de jovens, da mesma forma que ele vai querer fazer o culto de homens, de mulher, de casal, de tudo ele vai querer estar, tudo tem que ser ele, e aí, obviamente, a pessoa não vai conseguir fazer e vai cansar. Agora, como a gente formar isso? Como a gente pode desenvolver essa liderança e essas equipes direcionado aí para a igreja, para os jovens? O líder que quer fazer tudo, ele não quer servir, ele quer ser visto. O líder que quer fazer tudo, ele não tem visão de reino. Coloca aqui, Tramontina. Corte rápido. Corte rápido. O líder que quer fazer tudo, ele não tem visão de reino. Ele quer receber o mérito de tudo. Então, por isso, ele não quer compartilhar a liderança com outras pessoas. Ele não quer compartilhar atividades
com outras pessoas, porque ele não está preocupado no rebanho, se vai ser bem servido, bem alimentado. Ele está preocupado no mérito que ele vai receber por aquilo que está sendo feito. Agora, vamos lá. Como que eu devo fazer? Eu preciso montar uma equipe. E aí, para isso, eu vou precisar de 3 coisas. O líder, então, precisa de 3 coisas. Ele precisa de visão, de instrução e de inspiração. Primeiro, ele precisa passar para a equipe a visão que Deus deu a respeito do ministério. Então, eu tenho a minha equipe ali hoje, cerca de 20 pessoas que trabalham comigo na liderança, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu recrutei essas pessoas e eu passei quase um ano compartilhando a visão para eles, como eu enxergava o Ministério de Jovens, a importância, como deveria ser feito. Passei para eles como era a visão que a gente tinha como Cristão Mundial a respeito do Ministério de Jovens. Depois eu fui instruindo eles. Quando você for fazer, faz desse jeito. Quando você for atender, atenda assim. E eu passei por um outro nível de discipulado, de instrução, instruindo eles como isso deveria ser feito. E depois é a inspiração. É você mostrar para aquela pessoa o quão importante é fazer aquilo. Ela vai ver o resultado, ela vai ver a vida da pessoa transformada e ela vai sendo inspirada por aquilo. Ela vai entender que aquilo não é por uma recompensa própria, mas é por aquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas. Isso vai inspirando ela. Então você passando para essa pessoa a visão, a instrução, a inspiração, você consegue ter ali uma rede de líderes que vai te apoiar no ministério. Sozinho, ninguém consegue fazer nada. Ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho é porque o que está fazendo não é grande. Então, é muito importante que se você quer expandir o seu ministério de jovens, alcançar mais pessoas, você vai precisar preparar novos líderes. Você vai precisar ter uma equipe. Até porque, quantas equipes estão envolvidas dentro de um culto, por exemplo? O que eu preciso ter para formar um culto? Obviamente que para você fazer um culto de jovens, não importa qual seja, você precisa do pregador da Bíblia e de alguém para ouvir. Mas dentro do culto hoje, quantas equipes estão envolvidas? Porque a gente tem lá mídia. Pensando hoje na estrutura da nossa igreja, a gente tem, então você falou, né? A gente tem o pregador, tem o público para ouvir. Mas antes disso, a gente tem os obreiros que chegaram antes para organizar a igreja, o Ministério de Louvor, passou o som, aí a gente tem junto com o Ministério de Louvor o operador de som, nós temos o pessoal que vai cuidar do telão, da luz, da transmissão para o YouTube, nós temos o pessoal das mídias que vai fotografar, fazer stories, nós temos as meninas da dança. Então, são várias e várias pessoas para que o culto possa acontecer, a recepção. Então, são muitas coisas antes, durante e depois do culto. E aí, não dá para você ser o cara que cobra escanteio, corre para a área para cabecear e ainda tenta defender a bola. Exatamente. Então, é muita gente envolvida. E o que eu vejo de interessante também nisso, em relação a desenvolver essas equipes e ter essas outras equipes dentro do culto, é que o jovem ele se envolve com a igreja, né? Ele se envolve com a obra de Deus. Ele cria de compromisso. Esse senso de compromisso, de prestar contas, mas prestar contas não no sentido de chefe com funcionário. Não é isso, gente. Não é isso. É o prestar contas no sentido de, tipo assim, cara, tô exercendo o meu chamado, tô fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, tô servindo a igreja de uma forma que eu tô ajudando o ministério. Então, formar equipes não é apenas para você só fazer um culto, mas é para você desenvolver aquela pessoa. Poxa, quantas pessoas que começaram, por exemplo, na mídia, né, nos adolescentes, nos jovens, e hoje atuam profissionalmente com publicidade, com desenvolvimento de vídeos, artes, porque tiveram essa experiência na igreja, aprenderam dentro da igreja, fizeram, e hoje, poxa, tem sucesso profissionalmente falando dentro dessa área. Isso e até você passa para essa pessoa a visão de um princípio básico, né? A lei da semeadura.
Então muitos ali começaram, como você mesmo disse, semeando o seu serviço ali na igreja e no futuro acabaram colhendo isso profissionalmente. Uhum. E aí você vai passando esses princípios, explicando para eles o quão importante é servir. O próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E aí você passar para eles, olha, o cara, o mestre, o cara que criou o céu, criou a terra, ele veio, ele fez homem, abriu mão da sua divindade, de todo o seu poder, ele colocou uma toalhinha na cintura, se curvou e lavou os pés dos discípulos. Então, pô, se Jesus fez isso, e nós? Então, pô, estamos aqui para servir, você explicar para a pessoa, não é sobre like, não é sobre seguidor, é sobre o outro. O evangelho sempre vai ser o próximo, o evangelho sempre vai ser o outro. Eu acho que quando a gente fala de liderança, de equipes, de departamentos, a gente precisa ter isso claro, essa visão da liderança no modelo de Jesus, que não é uma liderança tomadora, mas é uma liderança doadora. Jesus ele fala em João 10 sobre o bom pastor. Uhum. E aí se Jesus está falando o bom pastor, a gente entende que o contrário também existe. Sim. Porque senão ele não iria classificar. Com certeza. Senão ele poderia só falar sobre o pastor. Mas ele diz, olha, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele classificou o bom. E aí como que ele identificou o bom? O bom pastor dá. Então existe o bom que entrega, existe o mal. Se o bom entrega o mal, tira, toma. Então nós temos dois tipos de liderança hoje. Nós temos a liderança doadora, que Jesus chama de um bom pastor, mas temos também a liderança tomadora. E eu sempre falo para minha equipe que o ministério ele precisa ser uma via de mão dupla. Eu não quero ser um usurpador de talentos, onde eu vou pegar o cara que sabe tirar uma foto boa, a menina que sabe cantar, e vou só usurpar e usar o talento dele no culto. Não, eu preciso oferecer algo para ele, precisa ser uma via de mão dupla, ele precisa entender que ele está servindo e está recebendo, servindo e está recebendo, porque é aí que existe vida. Não existe vida em você só dar, e não existe vida em você só receber. E isso é o que nós conhecemos como um rio. O rio ele recebe e entrega, e por isso tem vida. Agora, quando você tem água parada, ali não tem vida, tem morte. Então, se você recebe e entrega, isso é vida. Uma outra coisa que eu falo é que existem sempre dois grupos de pessoas na igreja que elas estão à beira da morte. Então, você tem um grupo que está só recebendo. Você tem aquele grupo. É aquela pessoa que vai para a igreja e ela não serve em nenhum departamento, não serve em nenhum ministério. Ela está indo lá só receber. Só que chega um momento na vida dela que ela já recebeu. Uhum. E aí ela está ali, ela está dizendo assim, poxa, para mim não faz mais sentido eu continuar aqui. O que eu faço aqui? Porque o evangelho deixa de fazer sentido para ela, porque o evangelho é dar. E ela está só recebendo, então não faz sentido mais para ela. Então esse grupo está à beira da morte, porque ele está só recebendo. Mas existe um outro extremo, que é aquele que só entrega. E quem é esse cara? É aquele que só vai na escala. Que ele nunca senta para receber. Ele só está na câmera, ele só está na foto, ele só está na recepção. Ele nunca senta. Ele também está à beira da morte, porque como você... Uma hora você esgota. Uhum. Você vai entregando, uma hora você esgota. Esse cara futuramente vai ser o cara que vai achar que se ele não tiver, as coisas não acontecem. Ele vai ser o cara que vai reclamar porque ele acredita que ele faz melhor que todo mundo e ninguém consegue fazer igual ele. Melhor e mais, né? Melhor e mais. Esse vai ser o cara que vai ficar frustrado e bravo porque vai dizer que as pessoas não reconhecem ele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai sair da igreja. Porque ele não é reconhecido, ele não é elogiado. Na verdade, tudo que aconteceu é que ele só entregou e não parou para receber. E um ponto bem perigoso em relação a isso é que o cara ele passa... em algum momento da vida, a deixar de ser alguém que está servindo para ser alguém que está só se comprometendo ali em cumprir uma obrigação. Vira uma coisa mecânica. Vira uma coisa mecânica. É como se ele fosse para uma empresa, cumprisse o horário dele e fizesse. Mas o sentimento que essa pessoa precisa ter
É realmente o sentimento de servir. De vida. Né? De vida, de cara, eu tô aqui para fazer isso porque eu sei que o próximo vai ser abençoado com isso. Eu sei que aqui, cara, a gente vai glorificar a Deus com isso. Não só para marcar presença ali e cumprir uma escala. E é importante que você, como líder, também entenda que a liderança não é só um título, né? Liderança não é um título. Na verdade, não é, não né? é um título. Tem nada a ver com título. Sou líder, beleza. Cara, mas tem muita gente que tá com muita disposição e disponível que tem mais liderança do que alguém que carrega um título nas costas. Só que quanto mais responsabilidade ou conhecimento ou um título você tem, mais você vai ter que servir. Mais você vai ter que estar comprometido a fazer o mínimo detalhe dentro da igreja. Desde limpar um banheiro, arrumar uma cadeira, não importa. Mas você tem que estar disposto a realmente estar ali pelo outro. Esse é o grande papel da liderança. Não só organizar ou planejar, mas servir, que é o principal ponto aqui, né? As pessoas querem ser reconhecidas e respeitadas pelo título. E o que é um título? O título não é nada. A verdade é que o reconhecimento e o respeito vem depois que você já está fazendo, praticando, exercitando. E as pessoas querem o contrário, né? Elas querem o título para depois começar a fazer. Exatamente. E as coisas não funcionam assim. Então, muito antes de eu ser consagrado a pastor, você sabe, a igreja já me reconhecia como pastor. Uhum. E eu nunca fiz para poder receber uma carteirinha de pastor. Na verdade, é assim, cara, alguém pode pegar a minha carteirinha, que eu nem sei onde está, e ela rasgou, pronto, e aí? Como que eu falo agora? Eu sou pastor. Minha chamada pastoral, o meu ministério, não está numa carteirinha, num título, em você me chamar de pastor ou não. Está em eu estar pastoreando um rebanho. Uhum. Como alguém pode ser chamado de pastor se não tem um rebanho para pastorear? Se não cuida de nenhum rebanho? Então o que é o título? O título ele deve ser uma consequência daquilo que você faz. O problema é que as pessoas querem que o título venha do nada. Algumas pessoas querem o título para ter reconhecimento. Só. Né? E acham que isso também está atrelado a ter um respeito maior das outras pessoas. Exato. Quando na verdade, irmão, você precisa... Quanto mais o título você tem, mais no meio das ovelhas você tem que estar. Exato, e acabou, exato. não num lugar isolado. Tem gente que faz do título o nome, né? Você pergunta, qual que é seu nome? Meu nome é Pastor David. Pô, cara, tá de brincadeira, meu nome é David Moraes de Carvalho Rosa. Esse é meu nome e eu sou um pastor, eu exerço a função pastoral hoje na minha igreja. Tem gente que, cara, o negócio entra tanto na mente dele que o nome dele vira o título dele. Exatamente. Mais uma pergunta da galera, que é: tenho poucos jovens, como crescer o ministério? Como fazer o ministério crescer? Porque assim, a gente tem uma galera que tem 20, 30, 40, e aí fica bem preocupado em relação a isso, né? E aí pergunta, cara, como que eu posso crescer? Como que eu posso chegar lá nos 100, nos 200, nos 300? Qual que é o caminho para poder fazer isso? Qual que é o caminho? É você ter um telão de LED gigante na sua igreja, luz e chamar muita gente famosa. Não, mentira, não é isso. Pelo amor de Deus. O caminho é o seguinte: cuide bem dos que estão com você. Faça um ótimo culto. Tudo o que você tiver para oferecer do melhor, faça para esses que estão com você. Dê valor, pastoreie, faça os seus aconselhamentos, seus atendimentos, seus discipulados. Cuide bem dos que estão aí. Sabe por quê? Porque se eles forem bem cuidados, eles têm outros amigos que eles vão convidar para vir. E aí você vai cuidar bem desses também, que vão chamar outros e outros também vão vir. É desse jeito que você vai fazer o seu rebanho crescer. Tem muita gente que acha que é a estrutura, que é o telão, que é dinheiro. Não é nada disso, meu irmão. É o cuidado que você tem com aqueles que estão com você. Um grande problema que eu vejo, muitas vezes, é as pessoas dando mais valor para quem não veio do que para quem veio. E aí, é aquela famosa frase que eu fico muito, mas muito bravo quando eu vou numa igreja e eu ouço.
Meu irmão, tá vendo essa cadeira vazia que tá aí do seu lado? Isso daí é responsabilidade sua. Esse cara esqueceu quem estava ali e ele tá lembrando de quem não veio. Ele tá parando de olhar para a cadeira que está preenchida e olhando para a cadeira que está vazia. E pondo culpa em quem está ali, né? Pondo culpa em quem está ali. E aí aquele cara vai falar, pô, nem vou vir mais, porque a culpa é minha, então nem venho mais. Uma outra coisa que o pessoal faz é um desrespeito completo, na minha opinião, de quem está ali. Ele vai esperando para começar o culto. O culto está marcado para as 8 e ele vai esperando até o pessoal ir chegando. Então é um desrespeito com quem chegou no horário. E é o que eu estou dizendo para essa pessoa? Eu não me importo com você, o mais importante para mim é quem está chegando atrasado. Então olha só como muita gente dá mais importância para quem não vem, para quem chegou atrasado, do que para quem realmente de fato está ali. Então o conselho que eu tenho para te dar é: cuide bem, ame, discipule, lidere, cuide das pessoas que estão com você. Se o teu culto tiver um bom louvor, uma boa palavra, eu não estou falando de estrutura não, tá? Eu estou falando de você entregar o seu melhor. Não estou falando de você fazer mais do que você pode, mas também não faz menos do que você pode. Entrega o seu melhor. Faça, se tiver se dedique. Um bom louvor, uma boa palavra, você abraçar a galera, discipular, eles vão chamar outras pessoas para vir. Há 15, 16 anos atrás, nós tínhamos culto que chegou a ter 3, 4 pessoas. 3, 4 pessoas. E essas 3, 4 pessoas era a gente e mais uns 2 ali, 3 no máximo. E por quê? Porque o culto era ruim. E a gente ia porque era líder, tinha que estar lá, senão nem a gente ia. Então, se você fizer tudo, entregar o seu melhor, fizer direitinho, um rebanho bem alimentado chama outras pessoas para comer naquele lugar também. E isso é muito importante porque você precisa trazer a qualidade para os que estão, né? E isso aí eu acho que é fundamental. Porque senão, eu acho que isso vai até pro pastor ou pro líder, isso vai influenciar muito ele no seguinte: essa questão de se preocupar com quem não vai. Porque aí o foco dele sai das pessoas que estão, a preocupação dele vai para aqueles que não estão lá, e ele acaba deixando de entregar aquilo que Deus falou com ele para quem está. Obviamente que faça o seu melhor, entregue o seu melhor, traga as pessoas para perto. Um exemplo aqui, ó, de fazer o melhor. Eu detesto a ideia de cutinho. Então, tem pouquinhas pessoas tirar a cadeira ali, e pôr só e aí, sem cadeira. Não precisa ligar se tiver, né, o telão de LED. Não precisa ligar todas as caixas de som. Não precisa de todo mundo no instrumental. Tem 10 pessoas aqui, só um violão, voz e violão aqui, a gente faz aqui só a gente. Eu não gosto disso. Então qual que é a estrutura da igreja? Tem telão, tem som, tem uma banda. Então vamos oferecer o melhor para quem está ali. Exatamente. E aquelas pessoas que estão ali vão se sentir valorizadas, vão comer bem, se alimentar bem no culto, e elas vão chamar outras pessoas. Então, se for para 1000 pessoas, eu preparo um sermão, eu estudo, eu oro. É 10 pessoas, eu leio um versículo ali, passo um devocional para aquelas pessoas. Não, cara. Então, mais uma vez reforçando, não estou dizendo para você fazer nada além do que você pode. Mas qual que é a sua estrutura? O que você tem hoje aí? Entrega tudo, entrega o melhor que você tem. E isso vai fazer com que outras pessoas venham também participar do seu culto. Quando você está preocupado em entregar o seu melhor, não importa se tem 5 ou se tem 1000 pessoas. Você vai entregar o seu melhor e você vai deixar Deus te usar da melhor forma possível. Exato. Obviamente que você vai fazer isso e... eu vou falar aqui para ninguém falar, nossa, mas não disse, né? Tá falando só de entregar o melhor. Oração, obviamente, leitura da palavra. Né? Tem coisas que normalmente são óbvias. É porque a gente não fala, você fala, mas é oração, mas a leitura... Óbvio, isso é óbvio. Isso aqui não precisa nem ser falado, porque tem que acontecer. É o seu tempo de oração, é consagrar o ministério, é orar pelo ministério, é ler a Bíblia, porque... isso é o fundamental, né? A gente tem que entender que o que a gente faz é espiritual. Não é só o material, mas é espiritual. Há uma batalha, há sim uma luta que nós estamos nela e a nossa oração, ela faz parte disso. Então ore, leia, se consagre, traga as pessoas para perto, entregue o seu melhor e eu tenho certeza que, assim, vai crescer, vai avançar, vai fluir. E assim, né? Tem um movimento evangelístico.
Com certeza. Tem um grupo evangelístico, não só um evangelismo nas ruas, e realmente um evangelismo, não só uma panfletagem, como nas redes sociais. Porque na realidade de hoje, onde os jovens e os adolescentes estão? Nas redes sociais. Então é importante você produzir o conteúdo, é importante você chamar as pessoas para o culto. E esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente estava refletindo em alguns pontos, é que hoje, se a pessoa ela tem 500 seguidores, ela se sente inferior. Poxa, mas 500 pessoas? Exato. Imagina a sua igreja, com o seu culto com 500 pessoas. Ah, mas teve apenas 1000 visualizações no vídeo que eu fiz. 1000 pessoas visualizaram você compartilhando uma palavra com elas. 100 pessoas que seja? 100 pessoas. 10. Cara, verdade, é muita gente. Se a gente desfocar do número, isso vai ser muito mais leve. E eu acredito que quando você para de endeusar o número, as coisas fluem de uma forma muito mais leve. Então, não se preocupe com o número. Se preocupe em pregar Jesus para aquelas pessoas que estão ali, fazer o seu melhor. E o número vai ser uma consequência. Se você ficar só focado no número, as coisas não vão acontecer. O que eu acredito muito é no que a palavra de Deus diz. Jesus disse assim, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer a mim. Então, o que vai trazer as pessoas não é o telão, não é o som, não é a parede, a cor da parede, não é nada disso. O próprio Deus vai trazer as pessoas. Óbvio que ele tem as suas ferramentas, mas a gente precisa colocar nossa fé sempre em Deus. Faz o que você pode, creia em Deus. Não é fazer o que você pode e acreditar nas coisas que você fez. Faz o que você pode e creia em Deus. Ele vai trazer as pessoas. Maravilha. Se você chegou até aqui, se esqueceu de se inscrever, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, comenta aqui o que você está achando do vídeo, se você lidera adolescentes ou jovens, se você é voluntário, qual a sua visão sobre esses ministérios. E se você tem algum conselho pra gente, contribui com a gente aqui no comentário, que nós gostamos de interagir com todos vocês. E segue lá. Se inscreve lá no meu canal também, David Rosa, segue no Instagram, @David Rosa, tem muito conteúdo bom lá para abençoar a sua vida também. A gente já vai deixar aqui também as informações do canal, do Instagram. Cara, você vai ser abençoado, tem conteúdo lá todos os dias. E pra gente partir pro final, conselhos que você aí juntou durante esses 10 anos liderando jovens. Coincidentemente, eu faço 10 anos liderando adolescentes. Para quem não sabe, a gente começou a liderar junto, cada um no mesmo dia. Quais conselhos a gente pode compartilhar com a galera em relação a essa caminhada, tanto na liderança, no voluntariado, com um projeto com jovens, com um projeto com adolescentes? Principal de tudo, uma vida de fé e comunhão com Deus. Sem isso, você não vai para lugar nenhum. Entender o objetivo, o porquê do que você está fazendo. Eu acredito que o porquê faz toda a diferença, porque você pode estar fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Então, quando você entende o porquê você entrou naquilo, o porquê vai te guardar no dia que você estiver desanimado, o porquê vai te guardar no dia que você estiver muito cheio, o porquê vai te guardar o dia que você estiver muito vazio. Por quê? Então, o porquê é uma coisa muito importante. Foi para glorificar a Deus, foi para servir os meus irmãos. Então, uma vida de fé, uma vida de comunhão, e você lembrar sempre do porquê. O porquê que eu estou fazendo isso. Isso vai te ajudar muito. Glória a Deus. É isso. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui. E com certeza teremos novos vídeos, outros vídeos, falando sobre esse assunto, falando sobre jovens, sobre liderança, sobre uma par de coisa que vai ajudar você no seu ministério, na sua caminhada com Jesus. Deus abençoe você. Dá uma olhada aqui no canal, tem vários vídeos aí bons pra caramba pra você. E até o próximo vídeo. Valeu! Vou precisar de uma visão clara, eu vou precisar instruir e eu vou precisar da terceira que eu ia falar e eu esqueci. Eu falei, vou falar 3 coisas aqui. Eu esqueci da terceira. É visão, instrução e inspiração. Caraca, velho. Aí você volta desse ponto aí.